Aniversário é sempre um momento de comemoração, mas também de reflexão, de fazer um balanço do que passou e de estabelecer parâmetros e metas para o futuro. E nesse mês de aniversário do Livros e E-Books, fazendo uma retrospectiva do conteúdo já publicado, eu fiquei bastante surpreso com os vídeos mais assistidos do canal. E hoje eu venho revelar para vocês quais são eles, os campeões de audiência do Livros e E-Books. Olá pessoal, eu sou o Carlos, sejam muito bem-vindos ao canal, que está completando 6 anos, e no decorrer do mês eu venho trazendo alguns vídeos alusivos à data. E nos meus vídeos eu sempre sugiro a quem estiver chegando ao canal através daquele vídeo que dê uma olhada no que já foi publicado, para ter uma ideia do conteúdo geral do canal. Eu gosto muito de fazer isso quando conheço um canal novo, mas nem todo mundo faz. E muito material legal acaba ficando para trás, meio esquecido. Então, dando uma repassada no meu próprio conteúdo, eu tive uma grande surpresa com a lista dos vídeos mais acessados. A grande maioria de livros não muito conhecidos, ou pelo menos eu acho que não são, porque quase não ouço falar neles. Então eu achei uma boa ideia trazer essa lista para vocês e comentar um pouco sobre esses títulos. Eu comecei o Livros e E-Books em 2017 e nesses 6 anos bastante coisa mudou aqui no canal. A qualidade dos vídeos deu uma melhorada. E alguns vídeos mais antigos têm uma qualidade bem inferior. Então, se vocês forem assistir, eu peço que relevem esses problemas. E uma outra sugestão é que vocês aumentem a velocidade dos vídeos, porque eu mesmo fico irritado com a minha fala lenta nesses vídeos mais antigos. E como critério para essa lista, eu utilizei uma combinação de número de visualizações, curtidas e comentários. Porque eu acho que só as visualizações não dão um panorama correto, porque nem todo mundo assiste o vídeo inteiro. E eu acho que cruzando esses dados é possível ter uma visão mais abrangente do conteúdo que realmente gera um engajamento. E eu trouxe apenas os 10 vídeos mais acessados, para que o vídeo não fique muito longo. Mas chega de papo e vamos começar. Em 10º lugar está o primeiro vídeo sobre os contos fantásticos do século XIX. Eu fiz vários vídeos sobre esse livro, lá no começo do canal, mas só o primeiro é acessado até hoje. Eu acho que é porque ele é tão ruim que as pessoas desistem de assistir os outros. É um livro bem conhecido, excelente, com uma seleção de contos impecável, feita pelo Ítalo Calvino, e traz a nata dos grandes autores que escreveram obras com essa temática. Então nós temos aqui o H.G. Wells, Gogol, Poe, Andersen, o Balzac, Dickens, o Maupassant, entre vários outros. Um livro que eu recomendo demais. O 9º lugar fica com Ivanhoé, de Sir Walter Scott, um autor do qual eu sempre falo aqui e que eu considero uma das maiores vergonhas do mercado editorial brasileiro não ter nada desse autor à venda, nem mesmo esse livro, que é a sua obra mais conhecida. O que a gente encontra são adaptações, geralmente voltadas para o público infanto-juvenil, mas o livro original mesmo só em sebos, como essa minha edição da Editora Abril. Recentemente, a Pedra Azul acenou com a possibilidade de publicar suas obras por aqui, então vamos aguardar. E por que é uma vergonha? Porque o Walter Scott é um dos maiores nomes da literatura britânica, pai do romance histórico e referência e inspiração para praticamente todos os escritores que vieram depois dele. Do Dumas ao Victor Hugo, Edgar Allan Poe, Agatha Christie, praticamente todo mundo tem alguma referência às obras do Scott em seus livros. E na Escócia ele é reverenciado. Em Edimburgo existe um monumento enorme dedicado a ele, é o maior monumento do mundo dedicado a um escritor, além de um museu e da estação central da cidade ter o nome de Waverley, que é uma das suas principais obras. E o Ivanhoé narra a luta entre os saxões e os normandos e as intrigas do João Sem Terra para destronar seu irmão Ricardo Coração de Leão. E é considerado o primeiro romance de cavalaria do romantismo.
Então ele tem todos os clichês do gênero, né? Tem seus problemas, mas é um livro muito gostoso de ler. Ah, e é nele também que aparece pela primeira vez na literatura o Robin Hood e seu bando. Embora aqui ele ainda não tivesse esse nome, né, que só se tornaria conhecido mais tarde. Uma das maiores surpresas está no 8º lugar, porque é um livro do qual eu jamais tinha ouvido falar. Em março de 2019, eu fui convidado para participar de um projeto sobre mitologia nórdica, e como era um assunto totalmente desconhecido para mim, eu fiz uma pesquisa e cheguei a essa obra, Edda em Prosa, que é a mais antiga compilação dessa mitologia de que se tem notícia, escrita por um monge islandês no século XII, e que detalha minuciosamente os vários deuses, suas relações familiares, seus feitos. E como se trata de uma obra bastante antiga, é um livro um tanto confuso, né? Especialmente para um primeiro contato com essa mitologia tão rica. Mas para quem já conhece alguma coisa, é uma fonte excelente para se conhecer mais a fundo esse universo. E justamente por nunca ter ouvido falar nesse livro é que eu fiquei surpreso com a quantidade de acessos a esse vídeo. Talvez ele seja uma obra mais familiar aí para o pessoal mais ligado em fantasia, em jogos, em HQs, né? Coisa que eu não sou. Mas eu gostei demais, aprendi bastante e recomendo a leitura. O 7º colocado, com pouco mais de 2.000 acessos, é um outro livro do qual não ouço mais falar, mas que foi uma das mais marcantes leituras da minha juventude, que é o Êxodos, do Leon Uris, lançado em 1958. Essa minha edição é da Abril, em 2 volumes, né, tá encapado, mas aqui ao lado eu deixo a edição atualmente à venda. É uma edição de bolso, mas eu acho que é a única disponível. E esse livro narra a formação do Estado de Israel, é um país que já nasceu em guerra com seus vizinhos, que continua nela até hoje. E a história começa em um campo de refugiados em Chipre, com o transporte de um grupo de crianças para Israel em um navio chamado justamente Êxodos, né? Em alusão lá à fuga do Moisés. Mas que traz muitas outras situações, né? Como os guetos judeus, a votação da ONU, que formalizou a criação do país, o estabelecimento dos colonos e os conflitos com os árabes. É um livro muito bom, envolvente, mas que por ter sido escrito por um judeu, é claramente pró-sionista, então não espere imparcialidade dele, né? Polêmicas à parte, um livro fantástico que recomendo sem pestanejar. Inclusive ainda pretendo relê-lo. Em 6º lugar, um clássico do Dickens, Oliver Twist, contando a história de um menino órfão que acaba envolvido com uma gangue de menores infratores na Londres vitoriana. E como quase todo livro do Dickens, né, tem muita tristeza, muitas reviravoltas, revelações mirabolantes, questionamentos sociais, discursos moralizantes, mas tudo isso em um texto muito fácil de ler, envolvente, bonito, de muita qualidade. É uma escrita que atesta o alto nível do Dickens como escritor e comprova os motivos pelos quais ele se tornou um dos escritores mais lidos e famosos de todos os tempos. O 5º lugar fica com o Ken Follett e seu livro de maior sucesso, Os Pilares da Terra, lançado em 1989, que teve aproximadamente 2.500 acessos até agora. E é uma história envolvente, cheia de reviravoltas, desenvolvida em torno da construção de uma catedral na pequena aldeia de Kingsbridge, no interior da Inglaterra, durante a Idade Média. E essa construção vira alvo de conflito não só entre a igreja e a nobreza local, como também na família do Tom Construtor, que é o arquiteto responsável pela obra. E esse livro acabou dando origem a uma série chamada Kingsbridge, mas com livros de leitura independente entre si, né? E que mostra o desenvolvimento dessa localidade ao longo da história. Que exatamente agora, nessa semana, foi lançado o 5º volume, né? A Armadura da Luz. Em 4º lugar, com 2.600 acessos,
aquela que é considerada a obra-prima do meu autor clássico favorito, Germinal, do Émile Zola. É um livro pesado, doloroso, mas essencial. E nesse livro, o Zola fala das relações de trabalho, especialmente dos mineiros de carvão do norte da França, no século XIX, cujas condições de vida e trabalho eram realmente desumanas. E a trama se passa em uma mina de carvão e é protagonizada pelo Etienne Lantier, que ao ver as condições em que sobrevivem os mineiros, né, sujeitos a um trabalho degradante, extremamente perigoso, sem as mínimas condições de segurança, de higiene, de conforto, ele começa a incitar os mineiros a lutarem por melhores condições e, naturalmente, alça o posto de líder deles, né? Atraindo com isso o ódio não só dos patrões, mas também de alguns colegas. Então é um livro que tem seus detratores, mas que ainda é muito lido e estudado, né, por historiadores, sociólogos e principalmente advogados, especialmente os ligados às relações trabalhistas. E o terceiro lugar talvez seja o que mais me surpreendeu. Desde que foi publicado, em janeiro de 2020, esse vídeo está com 3.900 acessos e permanece sendo um dos vídeos mais visualizados e comentados no canal. É um clássico nacional, o único da lista, mas é um daqueles que a grande maioria conhece só de nome. Luzia Homem, do Domingos Olímpio, publicado em 1903. E realmente até hoje eu não entendi a razão de tanta gente assistir esse vídeo, né? Talvez seja justamente pela falta de opções, sei lá. De qualquer forma, é um livro excelente, um romance regionalista, bem interessante, por estar ali no limite entre o realismo e o romantismo. Porque ao mesmo tempo que ele traz situações dramáticas, né, como o êxodo dos sertanejos por causa da seca, as condições subhumanas a que eram submetidos nas cidades, ele ainda tem uma narrativa calcada nos ideais do romantismo. Então é um livro que recomendo bastante, né, um marco da nossa literatura. E curiosamente, os dois primeiros colocados foram lançados em sequência, ambos em outubro de 2018. A medalha de prata fica com uma série, a Ramsés, do francês Christian Jacques, com 4.100 acessos. Essa edição aqui é de bolso, em 5 volumes, e foi publicada em 1995. O autor é egiptólogo e aqui ele conta de forma romanceada a vida do maior faraó egípcio, né, o Ramsés II, o Grande. E a história desse faraó é muito rica. A grande maioria dos monumentos egípcios que ainda se encontram de pé hoje foram construídos por ele, inclusive o magnífico templo de Abu Simbel, que foi de tudo que eu vi o que eu mais gostei quando estive no Egito. E essa série teve um enorme sucesso. Além de ser um grande conhecedor do assunto, o autor também escreve muito bem. E esses livros são daqueles que a gente começa a ler e não tem vontade de parar. Para mim, particularmente, não funcionou tão bem, justamente por ele ser egiptólogo, porque eu esperava uma obra mais calcada na realidade. E, na minha opinião, tem algumas situações aqui em que ele exagerou um pouquinho na fantasia. Dê uma olhada lá no vídeo exclusivo que eu explico melhor. Mas talvez seja só preciosismo meu, né? Isso de forma alguma invalida a leitura, que é realmente boa. Uma série que vale a pena dar uma chance, porque é muito rica. Em primeiríssimo lugar, disparado, com quase 8.000 acessos, uma não ficção publicada em 1968. Eram os Deuses Astronautas, de Erich von Däniken, que apresenta a teoria dos deuses astronautas, né? Que em algum momento da pré-história a Terra recebeu a visita de seres extraterrestres que alavancaram a evolução humana e que passaram a ser cultuados como deuses, né? Dando origem a muitas lendas e religiões. E esses visitantes deixaram rastros que hoje são encontrados por todo o mundo, mas para os quais a arqueologia tradicional não tem explicação. Então eles são agrupados sob o rótulo geral de objeto de cunho religioso.
E essas visitas explicariam a diferença absurda entre o homem das cavernas e logo depois civilizações avançadíssimas, como a indiana, a chinesa e a egípcia, né? Sem que tenha se descoberto até hoje como esse avanço se deu. Existe aí esse lapso, né, entre esse desenvolvimento da humanidade. E curiosamente, todas essas civilizações e outras tantas deixaram escritos relatando que em tempos imemoriais os deuses desceram do céu e transmitiram ao homem o conhecimento necessário para esse avanço. E essa teoria foi uma verdadeira febre nos anos 70. Com o passar do tempo e com novas descobertas, né, ela foi sendo desacreditada em alguns aspectos, mas em linhas gerais ainda não foi refutada e que pelo visto ainda gera bastante interesse. O autor hoje está com mais de 80 anos, mas ainda dá palestras, participa de programas de TV mundo afora, e esse livro foi o primeiro de muitos que ele publicou ao longo dos anos e do quais eu tenho vários. Nos últimos livros, né, talvez por conta da idade, ele andou dando umas escorregadas, mas esse primeiro vale muito a pena conhecer, nem que seja a título de curiosidade. E esses foram os 10 vídeos mais acessados do canal nesses 6 anos. Como sempre, os links para todos esses vídeos estarão na caixa de descrição, bem como os links para as minhas outras redes sociais, para a minha lista de desejados e também para a aquisição desses livros através da Amazon. Lembrando que se a sua compra de qualquer produto for feita através desses links, a minha comissão é repassada para uma instituição de assistência social sem que você pague nada mais. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de comentar se já conhecem essas obras, se ficaram interessados, se já assistiram os vídeos. Enfim, vamos conversar a respeito. Aguardo a participação de todos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.